Fala galera, beleza? Vamos lá. Questão bem interessante, ela aborda um assunto de uma das questões que já abordou o Enem, que fala de atrito, quando a questão do Enem abordava uma pessoa que ao se deslocar impulsionava o solo para trás, né? Ao caminhar, provocava no solo um atrito para trás. Então, como a pessoa impulsionava o solo para trás, o solo reagia na pessoa, impulsionando a pessoa para frente. A questão aborda justamente isso, os pneus de um veículo, o dianteiro e o traseiro, o veículo aqui estaria se movimentando para a sua direita, e os pneus dianteiros, eles são tracionados, o motor do veículo é ligado por engrenagens aos pneus, e os pneus podem girar, tem autonomia para girar. Esses pneus, ao girarem, nós chamamos isso de tração. Aí essa tração promovida pela rotação do pneu impulsionaria o solo para trás, empurraria o solo para trás. Empurra, né, melhor dizendo, provocando o quê? Uma ação. Então há no solo uma força de ação que é, na verdade, um atrito. É uma força de atrito, mas na verdade é a ação promovida pelo pneu no ato de girar no solo. Então é uma força de ação do pneu no solo, que pega esse ponto de contato entre eles e empurra, provocando essa ação. E para toda ação, galera, tem que ter o quê? Uma reação. Essa reação ela vai agir no centro de massa do pneu, ela age na mesma direção, em sentido contrário e com a mesma o quê? Intensidade. Então, no pneu, eu termino tendo uma força na mesma direção e sentido do movimento. Então, eu também tenho uma força de atrito, mas ela já é uma força de reação. Eu queria que você percebesse que no pneu tracionado, no pneu que provoca a rotação de maneira proposital, vamos dizer assim, no pneu que provoca, no pneu que tem tração, no pneu dianteiro, já que na questão ele cita que o veículo ele tem tração dianteira. Então são os pneus dianteiros que giram de maneira proposital, que giram de maneira que provocam no solo uma força para trás. E a essa ação é promovida uma reação impulsionando o veículo para frente. Já nos pneus traseiros, eu termino tendo o pneu girando também. Eu nem escrevi a palavra rotação. O pneu ele está em rotação, mas essa rotação ela é promovida por inércia. Como o veículo já está em movimento, a roda ela termina girando. Mas mesmo ela girando, ela empurra o solo para frente, porque ela não traciona, ela não gira de maneira proposital. Ela gira por inércia devido ao fato do pneu do veículo já estar em movimento. Então esse pneu, ele ao girar, ele gira empurrando o solo para frente. A ação que ele promove é para frente. O atrito que ele promove é para frente. Então essa força de atrito do pneu é, na verdade, o que atrapalha o veículo para se deslocar. E para toda ação, né, galera, tu tem que ter o quê? Uma reação. A força de atrito, dessa vez, ela é contrária ao movimento. Então, essa força de atrito aqui, ela já é uma reação e ela é contrária ao movimento. Esse caso aqui é o caso espontâneo. É o caso seu do dia a dia, quando você está na sala de aula, que o professor aborda. O caso tradicional, em que o professor aborda um objeto, esse objeto está no solo, esse objeto, vamos supor que ele seja puxado, que é o que acontece. Essa roda, eu posso dizer que como ela está ligada ao veículo e o veículo está em movimento, a roda é posta em movimento pelo veículo. Aqui é diferente. Aqui é a roda que, ao girar, põe o veículo em movimento. Aqui é a roda que é posta em movimento por estar ligada ao veículo. Aí, como você tem aqui, voltando, ó, essa ação, você terminará tendo no objeto uma reação promovida pelo solo. Como assim, Eduardo? Vamos supor que o veículo, aliás, uma ação, uma força de atrito aqui, não. Na verdade, esse objeto, a situação tradicional, esse objeto ele é empurrado para frente por uma força executada por um agente externo qualquer, tá aqui ela, ó. Quando esse objeto é puxado para frente, o objeto, impulsiona o solo para frente, promovendo uma força de quê? De atrito. E para toda ação, você termina tendo o quê? Uma reação. Então, esse caso aqui é o caso tradicional. Esse caso aqui é o caso que você vê na sala de aula, que é igual ao da roda traseira. O da roda dianteira, na verdade, foi a pergunta do Enem. E essa questão aqui aborda justamente o mesmo fato, que é, finalizando,
A roda dianteira, ela tem a força de atrito agindo sobre ela no sentido do movimento, e a roda traseira tem a força de atrito agindo sobre ela no sentido contrário ao movimento, que é o mesmo caso tradicional de uma situação que você vê em sala de aula, onde a maioria dos professores tende a dizer que a força de atrito ela é contrária ao movimento. Isso realmente ocorre a maioria das vezes, mas nem sempre. Beleza? Isso faz o gabarito da tua questão ser justamente o item B de bola.